Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Monteiro, eu sou professor de Geografia. Estamos trabalhando aqui com algumas questões do Enem para o Sistema Positivo de Ensino. Bom, eu vou trabalhar com vocês inicialmente as questões aquelas que eu acho que são bem importantes, que são bem tradicionais na prova do Enem. Então o primeiro exercício que eu acho assim bem popular, bem coerente, vai ser aquele ali ó, de número 61. Ele é um exercício que vai abordar a temática famosíssima das chamadas placas tectônicas, né? Que são as fragmentações que existem na crosta terrestre. Bom, a prova do Enem ela é muito diferente de outros vestibulares que você possa fazer. Ela tem suas peculiaridades. Uma delas é que você tem que ler enunciado. Muitos vestibulares por aí no Brasil, até às vezes você dá uma olhada rápida e consegue meio que no susto, só olhando enunciado, um gráfico ali, beleza. E no Enem não. Por quê? Porque no Enem ele vai te dar aquilo que eu vou falar várias vezes nessa aula aqui, ó. Ele vai dar o tal do comando da questão. Geralmente quando ele está terminando ali a questão, ele vai dizer assim, ó, eu quero isso de você. Então como a aula é muito corrida, a gente tem que pegar e você tem que ler depois o enunciado inteiro, o exercício inteiro, com calma. Mas como eu já li previamente, eu vou já mostrando para vocês o que o cara está pedindo, né? Não é que eu estou enrolando, assim, eu estou ganhando é tempo, né? Na realidade. Então esse exercício 61, qual que é o comando do enunciado de placa tectônicas? Então ele tem lá um mapinha global de vários fenômenos e na penúltima linha ele está dizendo assim, ó, na decorrência da colisão, né, das placas tectônicas. É isso que o cara quer de você. Então, as placas tectônicas no mundo, elas têm três movimentos básicos. Então, as placas podem ir uma em direção à outra, né, isso chama de movimento de convergência. O Enem não pede memorização, decoreba, então isso aqui é meio instintivo. Você, não, uma placa bateu na outra, entendeu, beleza. Aí tem um movimento que as placas fazem o quê? Ó? Que as placas se afastam. Se uma converge, a outra afasta, então tem que ser movimento de divergência. E agora, aquele que é o mais estranho para as pessoas entenderem, que aí é quando uma placa faz isso aqui, ó, uma esfrega na outra, né? Esse aqui chama de movimento chamado de transformante. Mas ele não vai pedir o nome do movimento nos exercícios. Eu só coloquei aqui para você, vou dar uma procurada na internet para entender melhor. Então esse exercício, ele quer isto aqui, ó. Ele quer saber o que acontece na crosta terrestre quando uma bate na outra. Então as placas tectônicas, elas lembram muito acidentes de automóvel. Se um carro bater na frente de outro carro, um caminhão com caminhão, o que vai acontecer com o capô? Ele vai deformar. Então, além de ter um terremoto, que é o choque, que é a batida, é na convergência que você tem a formação daquelas grandes, montanhas do mundo, que geralmente as pessoas vão vulgarizar falando que são Alpes, por causa da Suíça lá e tudo mais. Então, é isso que o cara está pedindo no exercício. Então, a alternativa correta, aí ele vai usar nomes mais técnicos, assim, ó, vai ser a letra número C. Então, ele está dizendo, ó, quando você tem uma colisão de placas tectônicas, uma batendo na outra, você vai ter isso aqui, ó, os chamados dobramentos modernos, que são as montanhas que as pessoas vulgarmente chamam de picos. São aquelas montanhas muito altas como os Andes, como o Everest, como a região do Himalaia, como a região das Rochosas nos Estados Unidos. Por que não são as outras alternativas? A letra A são chamados dobramentos antigos. Se você quiser anotar ali, dobramentos antigos é como se fosse a Serra do Mar, as montanhas mais baixas, elas já foram desgastadas pelo tempo. Os dobramentos modernos são curvilíneos, os antigos, né? As bacias sedimentares, que é a letra B, não pode ser, porque a bacia sedimentar é a área baixa do relevo, onde o material vai caindo e vai o quê? Vai acumulando. Nessas áreas, se você quiser anotar, bacias sedimentares são muito boas para formar combustíveis fósseis, petróleo, carvão, xisto, mas não tem nada a ver com choque de placa tectônica. A letra D
é esta aqui, ó, o transformante. Quando uma placa faz o que, ó, esfrega na outra. Até vou fazer um desenho bem simplista aqui, chega a ser infantil, mas só para você visualizar de repente onde é que tem um movimento desse transformante de falha. No oeste dos Estados Unidos, eles gostam muito de usar esse exemplo em provas, qualquer prova, não precisa ser só do Enem não. Então lá tem aquele estado americano famoso, tem uma falha. É um falhamento, ó. Por isso que o exercício fala de falhas de Santo André, que tem até um filme lá do The Rock, aquele cara fortão lá, que vai salvar a Califórnia e todo mundo lá e tudo mais. Mas para ter falha, é uma esfregando a outra, não é uma batendo na outra. E a letra E, que são escudos cristalinos, é a mesma coisa que a A, é um sinônimo. Então escudo cristalino são montanhas, o quê? São montanhas antigas. E é bem comum do Brasil. Então o Brasil é comum ter escudos cristalinos. Ele não pediu isso, mas aproveitando o embalo aqui. Ok, pessoal, então a gente fechou aqui o exercício de número 61. Outro exercício que eu vou explicar para vocês, que eu acho bem legal, mas ele é difícil de entender, mas a gente vai tentar fazer a coisa ficar fácil aqui, ó. É o de número 62. O exercício de número 62, ele vai abordar a temática de clima, né? Então o clima é uma temática muito extensa, tem vários tipos de exercícios, com gráfico, sem gráfico, teoria, prática, mas esse aqui, o criador da questão, que não sou eu, né, uma outra pessoa, ele colocou 2 textos de embasamento, aconselho você ler depois, né? Mas vamos usar a técnica do exercício anterior. Qual que é a técnica? Analisar o chamado comando da questão. O que o cara vai estar pedindo? Então, esse exercício, ele aborda 2 coisas, os chamados elementos do clima. Se você está lendo depois, você vai ver, toda hora ele fala assim, os elementos do clima, os elementos do clima. E ele fala também dos fatores do clima. Aí, o que vai acontecer? Se você for fazer um vestibular normal, aí eles pedem para você decorar o que é o quê. Mas acho que aqui não é muito a praia do Enem. Mas vamos lá, eu posso dar uma explicada super rápida, só para você saber qual que é a diferença de um elemento do clima para um fator do clima. O elemento é tudo aquilo que faz assim, ó, que é medido, que é feito uma medição no clima. E os fatores do clima é tudo aquilo que influencia no clima. Aí você pode pensar, tá, não é claro, isso não ficou claro ainda. Não tem problema, vai ficar claro agora. O que você mede num clima? A temperatura. Então, colocar aqui, ó, temperatura você mede. O que mais que você mede no clima? A chuva. Só que na prova eles não usam esse termo simplista, a chuva. Ele vai dizer umidade, precipitação, né? Umidade. E outra coisa também que é medido no clima é a chamada assim, ó, pressão atmosférica. Quando você tem muito ar, você tem alta pressão atmosférica, o tempo fica bom. Se um dia você tiver aquele solão na tua casa, e se tiver um barômetro que mede a pressão, é porque a pressão está alta. Aí quando a pressão está baixa, tem pouco ar no ambiente, aí vai chover. Por isso que é legal ter um barômetro em casa que você não precisa nem de ficar olhando na previsão do tempo. Apesar que é bom ver a previsão do tempo que é mais precisa. E o que influencia o clima? O que é o fator climático? Trocentas mil coisas. Pode ser trocentas mil coisas. Vamos colocar só algumas, só para ficar fácil. Assim, ó. Você mudou a altitude, está no nível do mar, é uma temperatura. Subiu montanha, cai a temperatura. Quase dando a resposta do exercício, ó. A latitude. O que é a latitude? É o ângulo da superfície terrestre do Equador até você. Então eu estou aqui em Curitiba gravando essa aula. Quem está do Equador até Curitiba tem uma angulação de 25 graus, como se fosse uma fatia de pizza, assim, ó, 25 graus. Então a latitude de Curitiba pega menos sol do que a latitude que está na linha do Equador. O cara está mais perto do sol, né? Tá o sol a pino na cabeça. Outra coisa também que muda muito o clima, se você está na cidade, se você está no mar, se você está no interior, etc, etc, etc. Esse aqui que são os fatores dos elementos. E este exercício, agora que você vai entender a sacada, ele vai querer que você entenda melhor o que, ó. Ó o comando aqui, ó. Não está escrito alternativas em negrito? Acima da alternativa está escrito assim, ó, sobre os fatores do clima. Então dá mais trabalho esse exercício explicar o enunciado do que realmente fazer. Então o que ele quer que você entenda isso aqui. Não que a parte de cima não seja importante. Então, olha só a letra A, que vai ser falsa. A altitude interfere no clima?
vai lá e marca que sim. Essa parte da frase está certa. A altitude interfere no clima. Aí, o que vai acontecer? Ela vai se transformar numa alternativa errada, porque ela vai dizer assim, porque a temperatura não é derivada do solo. O que ele quis dizer com isso? Que a temperatura que você está sentindo, a superfície, o solo não influencia nada. Claro que influencia. Vai no asfalto e fica descalço lá na hora do almoço. Vai na praia e fica descalço na areia na hora do almoço. Vai num gramado na hora do almoço. Você consegue andar perfeitamente. Vai numa área onde tem muita neve, que não é comum isso no Brasil, quase impossível. Mas na neve ela está gelada, apesar que ela, como é branca, a neve não é branca, ela dá uma sensação que é branca. Ela reflete demais, então ela queima o rosto, apesar de ser frio. Então a superfície, sim, ela influencia. Então tira a palavra não e põe a palavra sim. Letra B, então A é falsa. Letra B, a amplitude térmica tende a ser a maior perto do litoral. O que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima temperatura de um lugar. Aí você meio que para pensar na tua vida, às vezes que você foi para a praia. O que acontece? A água ela tem uma característica, que eu não vou explicar aqui para não perder muito tempo, uma característica física da água, que é assim, ó, ela demora muito para esquentar, ela demora muito para esfriar. Então quando você está perto do mar, a tendência é ficar o quê? Sobe um pouquinho a temperatura, desce um pouquinho, não fica oscilando muito. Agora, se você vai para o interior do Brasil, você vai para o deserto, você vai para uma área afastada do mar, os sólidos têm uma característica totalmente diferente. Ela precisa de pouca energia para aquecer. Então, os sólidos eles vão esquentar rapidamente, mas também anoiteceu e esfria um monte. Por isso que num deserto, para quem já foi, deve mais ou menos saber disso, deserto na hora do almoço, 50 graus positivos. À noite, 2, 3 abaixo de zero. Só não neva no deserto porque não tem umidade. Então, o que tem de errado nessa alternativa B? A amplitude térmica é maior no litoral? Não, ela é menor no litoral. Por isso que 60% da população da Terra prefere morar no litoral, porque sabe que a temperatura vai ficar oscilando pouco. Vai para o interior, já começa a ter picos de temperatura, ok? Depois, a letra C. Esse aqui é um fenômeno bem curioso, que eu vejo bastante em qualquer vestibular do Brasil, e inclusive no Enem. Letra C diz assim, ó, regiões do Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, e ocorre um fenômeno chamado isto aqui, ó, chamado de friagem. Bom, a palavra friagem é um fenômeno que eu pessoalmente já sofri isso, já vi, ó. Tem que acontecer o quê? Se pega o dia mais frio do ano, no Brasil, aí entra aquela chamada massa polar atlântica. Aí no sul do Brasil, cai a temperatura lá para... O que é um frio no sul do Brasil? 2 negativo, 1 negativo, né? Aqui não faz temperaturas muito baixas. Quando a massa de ar passa no sul do Brasil, ela vai para o centro-oeste, e ela chega na Amazônia. Quando a massa polar chega na Amazônia, a temperatura lá despenca. Despenca de uns 36 graus, mais ou menos, para uns 20. E isso, para eles, é considerado... Talvez alguns alunos estejam assistindo isso até riem, né? Porque já passaram por isso. Ó. Quando você está em Rondônia, Acre, Amazonas, a friagem para eles é quando faz uns 20 graus. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na Amazônia, aí deu uma friagem dessa, baixou para uns 20 graus, os caras lá meio que tremendo, assim, tipo, quase que assoprando na mão, assim, para ver se esquentava. Eu falei, pô, moro em Curitiba, quando dá 20 graus aqui, eu tô suando, tô quase que de bermuda, assim, sem camisa. Mas é um termo criado pelas pessoas do norte do Brasil para associar o quê? O frio, abre aspas, dele. Por que essa está incorreta? Porque ele está associando o quê? A região nordeste do Brasil. E a friagem, se você quiser grifar aqui, ó, é um fenômeno mais típico da Amazônia. Às vezes nas provas ele pergunta se congela a Amazônia, gera geada lá, não é de jeito nenhum. É um friozinho, assim, bobinho assim no caso. Beleza? Então o erro é a palavra nordeste. Letra D de dado, que vai ser a certa, é esta aqui, ó. Por isso que eu comentei, ó, acho que eu quase estava dando a resposta, ó. Em função da latitude, formam-se diversas zonas climáticas no globo, no planeta Terra. Vou desenhar a explicação aqui, ó, apesar que eu já tinha falado. Aqui está a linha do Equador, né? Ó, aqui é 0 graus de latitude, não é de temperatura, é de latitude. Conforme você abre esse arco aqui, ó, o arco de circunferência, esse aqui é um arco de circunferência, você aumenta a latitude. Quando você vai no polo, a latitude é de 90 graus. Então, quando você vai mudando qualquer latitude, a tendência da temperatura é mudar, né? Porque você está se aproximando dos polos ou se aproximando da linha do Equador. Por isso que essa é a verdadeira. Depois, a letra E, mais ou menos expliquei assim agora há pouco.
as águas das correntes marinhas modificam o clima onde passam? Putz, essa aqui ela é uma questão meio dúbia. Ela pode ser certa, como pode ser errada, mas é errada, claro. É assim, ó, quando você tem uma corrente marítima passando no litoral, ele dá uma característica do clima, mas sempre será assim. Então o que acontece? Se você for um dia, num lugar, numa praia, onde todo dia do ano a água é muito gelada, se você olhar em volta vai ser tudo deserto. Então nesses lugares tipo, se você tiver espaço aí para anotar, ó, Chile, tem um desertão. O estado americano lá, famoso, da Califórnia, é um desertão. Deixa eu ver um outro exemplo interessante, talvez. O sul da Argentina, é um desertão. Por quê? Porque as correntes marítimas geladas não evaporam direito. Não evaporou, não forma nuvem. Não forma nuvem, não vai chover. O contrário vai acontecer quando a água é quentinha, quando você vai no Nordeste. Então a água quente ela evapora mais, condensa mais e chove mais. Só toma cuidado, quem é do Nordeste sabe disso. Quem está assistindo essa aula sabe. E é lá do Nordeste. Quem é aqui do Sul às vezes dá uma patinada nisso. O litoral do Nordeste até que chove de forma mais normal. Um efeito é essa corrente marítima que vem lá da África, né, atravessa o Oceano Atlântico, é uma corrente quentinha. Se você vai para o interior, daí já é mais seco, é outra tocada. Esse exercício, ele queria que você entendesse o quê? Que as correntes marítimas, elas dão característica para o clima, não é que ela modifica. O clima sempre será daquele jeito conforme a corrente marítima estiver passando. Fechamos essa questão aqui, depois dá tempo de fazer mais um aqui, rapidinho, né? Se eu virar aqui essa folha de papel, vamos fazer o exercício, deixa eu achar um que seja prático, rápido, eficaz e bom. O exercício de número 65, exercício 65. Ele é uma questão que fala sobre a produção agrícola no Brasil. Esse é um tema muito comum em vestibular, uma vez que o Brasil cada vez mais está dependendo de ser um agroexportador. Parece que o Brasil vestiu a camisa, agora a gente vai ver disso nos próximos anos. Nem é 100% ruim, nem 100% bom. Tem que entender as vantagens e desvantagens desse processo. Cara, é super legal o enunciado, leia assim, mas seria uma perda de tempo a gente ler aqui, assim, tomar o teu tempo. E ele vai, nesse exercício aqui, dar um comando meio aleatório, ó, fale sobre a importância da exportação do Brasil, então não precisa nem escrever no quadro. A gente vai trabalhandinho aqui, ó, a letra A do exercício de número 65, vai ser a verdadeira, ó. Devido aos diferentes tipos de solos do Brasil e os diferentes tipos de clima, a produção do agrícola do Brasil é o quê? É diversificada. Essa é a verdadeira pelo seguinte, ó, nós temos vários solos no Brasil, não é tudo igual. Que nem o pessoal fala terra, né? Terra, assim, terra é um termo popular para solo. Então as terras no Brasil, elas são diferentes. No sul do Brasil, por exemplo, as terras são a partir de derrames de lava. Então, quando tem lava, tem muito ferro. Então, produções agrícolas que precisam muito ferro, tipo oleaginosas, que é a soja, feijão, nossa, dá super certo. Você vai lá no litoral do Nordeste, tem um solo que os portugueses chamavam de massapê, nem existe massapê, mas continue marcando em prova que existe. Assim, ó, existe um solo chamado argissolo, então o argissolo é muito bom para a agricultura. E por incrível que pareça, o Brasil tem vários tipos de clima. O Brasil não é um país 100% tropical. Então se você quer produzir coisas que precisam de muita água, vai para a Amazônia, nas áreas onde são permitidas. Se você quer um clima de 4 estações, bem divididinho, outono, primavera, não, vem para o sul do Brasil, que produções agrícolas precisam de climas de 4 estações, tipo esses produtos que são exportados ou consumidos na Europa e tudo mais. E fora que o Brasil é grande, ele nem abordou isso, né? Mas um país grandão tem uma capacidade de produção agrícola legal. Essa aqui é a verdadeira. Essa questão ela é mais bacana entender as falsas, falar a verdade, né? O que ele diz na letra B ali, ó? A agricultura chamada de familiar é responsável por grande parcela das exportações de alimento? Não, é porque existe isso aqui, ó. Caso você não saiba, tem a chamada agricultura familiar, que é diferente da agricultura chamada de patronal. Então, o que é a agricultura patronal? É do patrão, é o cara rico, é o dono da fazenda lá, gigantesco. Então, a patronal, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai plantar as commodities, que são as matérias que o Brasil exporta, tipo, geralmente eu falo assim, ó, macete, o que é commodity? É aquilo que você não come. Ó, você não come soja, você não come cana-de-açúcar, você não come café,
Você pode até tomar, assim, ó. Outra commodity que a gente produz muito, ó, o algodão. Você não vai comer algodão. O algodão é para a indústria têxtil. Mas a agricultura familiar, ela é muito importante para o Brasil, porque ela é quem produz a maior parte dos alimentos do Brasil. Aí, alimento não precisa explicar, né? Ó, tá faltando arroz, você deve estar acompanhando isso no Brasil, ó. É porque a agricultura familiar diminuiu a produção de arroz. Feijão, são eles que produzem. Leite, ovos e assim por diante. Elas são muito importantes, mas elas geralmente brigam muito pela política do Brasil de agricultura. Da palavra exportação, ela está mais associada ao que, ó? A patronal. Exportação. Beleza. Depois, a letra C ali, ó. A região do sul do Brasil, supera todas as demais regiões na produção de soja, destacando-se o estado de Santa Catarina. Essa aqui, eu acho que ela não tem cara de Enem, pra falar a verdade, porque o Enem não fica pegando uma coisa muito específica, mas eu sei explicar. Ó. Hoje, a produção de soja, ela está muito espalhada pelo Brasil inteiro. Quase todos os estados do Brasil produzem soja, mas por área, ó, você tem que ter espaço para produzir. Quem produz muito é o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, que é parte da região centro-oeste do Brasil. Santa Catarina, não desmerecendo o estado, mas ele é um estado pequeno de área, não tem espaço suficiente para plantar muito. Mas Santa Catarina é muito rico na produção de aves. Vou colocar aqui, ó, aves e suínos, vou colocar aqui, ó, essas grandes produtoras de alimentos aqui, ó, geralmente ficam em Santa Catarina. Então era meio por análise, assim, lógica, você matava essa questão. Letra D de dado. Os pequenos e médios produtores possuem facilidade na obtenção de dinheiro, crédito, financiamento? Não, e não é só aqui no Brasil, é meio que no mundo. Esses caras que exportam, eles geram muito, ó, a patronal gera muito dinheiro para o Brasil. Emprego, desenvolvimento, transporte de cargas, navio, ferrovias e assim por diante. Então, quando o cara chega no banco, é mais fácil ele conseguir empréstimo. Aí chega o coitadinho lá do agricultor familiar, ele, a esposa, 2 crianças, fala, ó, quero um pouquinho de dinheiro para plantar feijão. Pô, mas feijão o Brasil não exporta. Então, os juros vai ser maior, vai ser mais difícil. Tem toda uma burocracia em cima. Então a palavra facilidade é o erro. E a letra E fala assim, ó, o Brasil é um dos principais destinos dos produtos agrícolas da China. É o quê? Exatamente o contrário dessa alternativa. O que ele falou? Ó, eu sou a China. Olha o que ele está falando. A China está exportando para quem? Para o Brasil. Alimento para o Brasil, é o contrário. O Brasil, tem até um fato curioso, é o único país do mundo, o Brasil, que tem superávit com a China. Porque a China exporta eletrônico para o mundo inteiro. Eletrônico é caro. E aí ele sempre tem lucro. A China está sempre tendo lucro exportando para todo mundo. Só que o Brasil consegue ter mais lucro ainda. É o único que consegue essa façanha. Por quê? É soja o tempo todo entrando na China. Tudo bem que a soja não vale nada, mas a gente manda muito para eles. A gente manda ferro também para a China. É frango, é suínos. O que a China quiser comprar nessa área de commodities agrícolas, café, açúcar, a gente vai estar exportando. Então é o contrário da letra E. É o Brasil que exporta para a China. Ok, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Aqui eu encerrei esse exercício número 65. Um abraço a todos e até mais.